Olá, meu nome é Thiago Chique e estarei junto ao meu colega Ellison Resch apresentando o trabalho sobre o artigo O Estudo da Força Axial FA no processo de fresamento helicoidal do aço inoxidável superduplex UNS S32760. Os aços inoxidáveis superduplex possuem excelente resistência à corrosão, alta resistência mecânica e dureza, e são aplicados especialmente nas indústrias petroquímica, de energia e plataformas de óleo e gás. Entretanto, as ligas inoxidáveis são caracterizadas pela difícil usinabilidade e altas taxas de encruamento, podendo ocorrer modificações mecânicas durante a usinagem. O processo de fresamento helicoidal possibilita a obtenção de furos de diferentes diâmetros, ajustando o diâmetro da trajetória helicoidal sem necessidade de troca de ferramenta durante o processo. Em relação à furação convencional, as forças de corte e temperatura são menores, e alta qualidade da superfície e precisão podem ser geradas no processo em uma única operação, inclusive em materiais de difícil usinabilidade. Estudos recentes avaliam ainda o fresamento helicoidal como um novo processo de furação de alta qualidade que oferece muitas vantagens, como melhor transporte de cavacos e forças de corte e temperatura de cortes mais baixas do que a furação convencional. Nesse contexto, o objetivo dessa pesquisa é avaliar a força axial FA no processo de fresamento helicoidal do aço inoxidável superduplex UNS S32760. A cinemática do processo de fresamento helicoidal é realizada com o percurso helicoidal da interpolação circular do eixo X e eixo Y, em sincronia com o avanço axial do eixo Z. No sistema de coordenadas da peça, a força axial é igual à componente Fz, de modo que Fa é igual a Fz no sistema de coordenadas da peça. O desempenho do fresamento helicoidal pode ser compreendido através da expressão algébrica definindo a velocidade de avanço Vf como a velocidade de avanço axial da hélice, Vfha em milímetros por minuto e em velocidade de avanço tangencial da hélice Vfht em milímetros por minuto, que são grandezas no percurso de avanço, direções axiais e tangenciais, combinando corte periférico e frontal, descritos na equação 1. A velocidade tangencial é compreendida na equação 2, onde o avanço tangencial é Fzt em milímetros por dente, z é o número de dentes da fresa e a velocidade da rotação é n. As características do processo de fresamento helicoidal são ilustradas esquematicamente na figura 1. Os experimentos foram realizados no Laboratório de Automação da Manufatura da Universidade Federal de Itajubá, em um centro de usinagem vertical com um curso longitudinal da mesa, que seria o eixo X, de 600 mm, curso transversal, o eixo Y, de 530 mm, e curso do cabeçote, que seria o eixo Z, de 580 mm. A ferramenta de corte utilizada na realização dos ensaios foi uma fresa inteiriça com diâmetro de 10 mm e 4 dentes. Os corpos de prova do aço inoxidável superduplex foram usinados previamente com diâmetro de 24 mm e altura de 15 mm, tendo um ressalto com diâmetro de 25,4 mm para sua fixação no dispositivo de fixação. Os parâmetros de controle considerados no estudo foram velocidade de corte, ou VC, avanço axial, ou FZA, e avanço tangencial, ou FZT, com velocidade de corte variando entre 35 e 65 metros por minuto, avanço axial variando entre 0,1 e 0,2 mm por dente e avanço tangencial entre 0,1 e 0,2 mm por dente. Para a medição das forças de corte e avanço foi utilizado um dinamômetro estacionário com 3 componentes. As medições de força foram realizadas a uma frequência de 500 Hz. Posteriormente, foi selecionada apenas a região de interesse relativa à posição do furo para cada experimento, uma vez que a altura a ser medida na superfície do furo foi considerada como fator de ruído. A figura 2 apresenta o corpo de prova e o corpo de prova usinado do aço inoxidável superduplex UNS S32760. Os experimentos foram conduzidos com base em um planejamento composto central com a finalidade de modelagem e estimativa dos efeitos, combinado com as variáveis de controle e de ruído. O planejamento composto central tem o objetivo de estimar modelos de segunda ordem, com capacidade de previsão da estratégia de experimentação sequencial que permite garantir economia na experimentação e busca de região de curvatura e máximo crescimento da função estimada. Após a realização dos ensaios experimentais e medições com o dinamômetro, foram utilizados métodos de regressão e inferência estatística, como o método dos mínimos quadrados ponderados e teste T para modelagem e teste de significância dos efeitos das variáveis avaliadas na resposta de interesse.
Agora eu vou falar um pouquinho do nosso resultado de discussão do nosso artigo. Essa tabela 1 ela apresentou os resultados dos valores da força axial, que seria o FA nas fórmulas. Essa variação das respostas da força axial, ela apresentou maior magnitude, variando de 70 newtons a 125 newtons. Sabe-se também que pela literatura, que no frisamento helicoidal, a força axial ela é mais importante em termos de magnitude também. Continuando aqui no nosso resultado, através do teste de hemostaticidade, que foi possível verificar a relação de variância dos erros dos modelos de regressão com os valores das variáveis independentes, como os dados também são heterocedásticos, realizou-se a modelagem através dos mínimos quadrados ponderados, onde o resultado que apresentou erros maiores são menos considerados no modelo. Aqui na tabela 2, ela apresenta a análise dos resultados obtidos e o teste, né? Onde as variáveis de controle x1, x2 e x3 correspondem a FZA, FZT e VC, respectivamente. E as variáveis do ruído, que seria Z1, Z2 e Z3, elas representam os valores de LTO, LB e Q, respectivamente também. Continuando aqui, a figura 3 ela apresenta a superfície de resposta dos valores médios da força axial, de acordo com os fatores avaliados pelo CCD. De acordo com essa figura aqui, para um valor médio de FZA em torno de 0,03 e um avanço tangencial FZT em torno de 0,27, se obtém abaixo os valores de força axial, em torno de 80 newtons. Para a figura aqui 3B, os valores abaixo da força FA estão nas condições de FZA em torno de 0,03 mm por volta e VC em torno de 65 mm por minuto, obtendo-se uma força abaixo de 80 newtons. Já na figura 3C, foi observado que na obtenção de baixas forças FA, em torno de 80 newtons, os valores de VC foram de aproximadamente 65 m por minuto e FZT com um valor médio de 0,27. Terminando aqui com nossa figura 4, as interações, o efeito de interações que vai ter, que está conforme a figura que seria FZA vezes FZT ou FZA vezes VC, elas são significativas. Dentre essas interações geradas pelo modelo, pode-se dizer que FZA vezes FZT, FZA vezes VC e FZT vezes VC causam uma redução de força axial, com avanço axial e avanço tangencial até 0,20 mm por volta. Agora, para concluir, os resultados eles permitem a avaliação das condições de corte e estruturação dos baixos valores de força de usinagem com os níveis de qualidade e custo da operação. Através da análise dos parâmetros de corte, pode-se obter melhores índices de qualidade no processo, maior qualidade dimensional e geométrica também. Os valores ótimos encontrados foram de FZA, aproximadamente 0,03 mm por volta, e VC em torno de 65 mm por minuto, para valores de força inferiores a 80 newtons. As forças de corte no processo de frisamento helicoidal do aço inoxidável super duplex são relativamente pequenas, portanto o processo é adequado na obtenção de furos deste material. A avaliação do processo permite a escolha de condições de corte que combinem produtividade e baixos valores de forças de usinagem, e consequentemente menores esforços que resultam em deflexão nas ferramentas.